O Atlético perdeu o jogo para a equipe do Bahia no último minuto de jogo, diga-se de passagem, e alguns torcedores vieram me perguntar se a derrota do Atlético é um reflexo do institucional do clube, de todas as dificuldades que o Atlético vem enfrentando nos últimos meses, né? Questão de salário atrasado, questão de luvas atrasadas, bicho, direitos de imagens, tudo atrasado dentro do Atlético, e algumas pessoas vieram me perguntar se tem a ver, né? Se é um reflexo, se já está aparecendo no campo aquilo que o extra-campo do Atlético oferece aos seus torcedores. E eu seguramente respondi a eles que não neste primeiro momento, e agora resolvi gravar um vídeo a respeito da situação, a respeito do jogo, na verdade, né? Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui para se inscrever, hypa o vídeo. A galera tem pedido para que eu peça que hypem o vídeo para que ele possa ganhar uma conotação maior. Então, hypa o vídeo aí, se aparecer a opção para você, para poder nos dar uma força aqui, para a gente aumentar um pouco mais a nossa visualização aqui na plataforma. O Atlético, dentro da visão que eu tive do jogo de ontem, ele foi derrotado, eu não vou dizer que justamente, porque o resultado mais justo para aquela partida seria mesmo o empate. O Hulk fez um golaço, aliás, um gol daqueles emblemáticos, históricos, que não sai da memória do torcedor, né, quando vê um gol desse acontecendo, um golaço olímpico. Mas o Atlético, no contexto geral, fez um bom jogo. O jogo do Atlético não foi ruim, com a exceção do lado direito, né? O lado direito foi muito pouco produtivo, muito pouco criativo, e acabou não levando tanto perigo ao gol da equipe do Bahia, que soube tirar proveito das vantagens que teve durante a partida, né? Quando não era agredido do lado esquerdo de defesa, automaticamente solta os seus jogadores por ali e acaba incomodando um pouco mais o time atleticano. Eu vi uma leve vantagem da equipe do Bahia sobre o Atlético, mas nada assustador assim. Respondendo à pergunta que eu recebi por diversas vezes, sinceramente, eu não acho que houve o efeito. Não acho que houve o efeito do que vem acontecendo do lado de fora, porque a performance do time do Atlético foi uma performance legal. E se foi uma performance legal, não se pôde notar nenhuma negatividade por parte dos jogadores do Atlético, má vontade, coisas que alguns torcedores estavam esperando que acontecesse, e isso a gente não viu, né? O time do Atlético brigou, o Atlético correu, os jogadores dedicaram ao jogo, mas acabaram não surtindo efeito. Ouvi muito a dizer também a respeito do Dudu, né? O Dudu que veio do Cruzeiro para o Atlético, que foi do Cruzeiro para o Atlético e acabou nessa partida pelo menos não rendendo absolutamente nada, foi uma peça nula no jogo, né? O Dudu, ele não acrescentou, não diminuiu, quer dizer, quando não acrescenta no jogo, né, você acaba diminuindo, e algumas críticas já vindas dos torcedores atleticanos em relação a este jogador, né? Mas diante de tudo isso, né, de todo esse contexto, essa derrota, ela é uma derrota promissora. É uma derrota que pode acarretar em algo negativo. É óbvio que pode, porque o Atlético tem agora uma sequência muito forte. São os 2 jogos da Sul-Americana, que são os mais tranquilos, né, neste primeiro momento, neste momento inicial, mas enfrenta a equipe do Palmeiras, enfrenta a equipe do Bragantino, enfrenta a equipe do Flamengo. Das que estão lá no topo da tabela, o Atlético só não enfrentará agora o Cruzeiro, né? Mas vai enfrentar o Bragantino, o Palmeiras, vai enfrentar o Flamengo inclusive por 3 vezes quase que consecutivas, uma pelo Campeonato Brasileiro e 2 pela Copa do Brasil, e é lógico, isso pode fazer com que seja desencadeada, né, essa crise institucional que vive o Atlético e que não tem, na verdade, projeção para saná-la. E este pode ser o problema, porque se o Atlético entra em uma sequência negativa de resultados, posteriormente, o que vai acontecer é que as coisas vão sair do trilho. Isso é absolutamente normal em um time que vive uma crise fora de campo. Por enquanto, dentro de campo, a coisa não aconteceu, né? Porque foi só o primeiro jogo também, depois da volta da paralisação da Copa do Mundo de Clubes. Então não tem como a gente fazer uma análise de um todo. O que temos que fazer neste momento é aguardar para ver como que serão
os resultados das próximas partidas do Atlético e, consequentemente, aí sim, teremos um pouco mais de condição de fazer uma análise no que diz respeito ao extracampo com fora de campo, se está surtindo efeito ou se não está. O que a gente sabe é que o Hulk já se posicionou em nome dos jogadores, falando não ainda da insatisfação dos atletas, mas falando do momento conturbado que vive o clube, com salários atrasados e coisas dessa natureza. Consequentemente, né, as coisas vão se acumulando e o resultado não vindo, aí tudo explode, como eu já havia dito em alguns vídeos anteriores, isso explode no colo do atleta e fica muito difícil de fazer uma gestão austera, uma gestão pura, uma gestão positiva, quando o extracampo está muito ruim e o resultado começa a se tornar negativo dentro de campo. Este é o problema que perturba a cabeça do torcedor atleticano, que já entendeu o processo institucional do clube, que é muito delicado, mas que ainda dentro de campo o time dá alguns sinais de que eles vão segurar a bronca ali até sabe lá Deus quando. As próximas rodadas vão dizer muito sobre o que será o Atlético, como que o torcedor vai ter uma equipe para torcer, se a coisa, se os menins vão resolver as coisas internas com pagamentos, né, das dívidas imediatas, ou se não. É aguardar mesmo as próximas rodadas, os próximos jogos, e aí nós teremos uma noção um pouco mais amplificada daquilo que é e daquilo que pode ser, ou daquilo que acha-se ou pensa que de fato é. É aguardar mesmo. O torcedor do Atlético tem que ficar tranquilo neste primeiro momento, tranquilo entre aspas, né, porque nós já falamos aqui da situação no contexto geral, mas dentro de campo o torcedor precisa aguardar um pouco para poder perceber se o efeito vai vir de forma imediata, se ele vai vir a longo prazo ou se vai dar tempo dos meninos resolverem fora de campo para que isso não possa chegar dentro de campo. Os próximos jogos nos dirão muitas coisas.